Fala, empreendedores! Está começando mais um podcast Missão Empreendedora. E a minha missão é ajudar você que é empreendedor a ter uma equipe mais eficiente, mais produtiva. Eu quero ajudar você a fazer o seu negócio crescer e, principalmente, quero te ajudar a ter mais liberdade e qualidade de vida. Meu nome é João Rodrigues e hoje eu convidei alguém que é muito especial e vocês vão perceber, eu sou suspeito para falar. E o nosso tema de hoje é comer bem para produzir mais. Eu quero que você se atente ao que a gente vai conversar aqui, porque a gente vai falar de qualidade de vida no trabalho. É importante a gente ter essa visão de ter qualidade de vida para que a gente possa produzir mais. E minha convidada é uma especialista na área, nutricionista, pós-graduada em fitoterapia e também pós-graduada em nutrição clínica. Então, uma especialista da área, conosco, Carol Cabral. Minha esposa. Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite e eu espero que esse nosso bate-papo seja bastante enriquecedor, não só para a gente, mas para todos que estão em casa também acompanhando, e que seja um conhecimento que não venha só ficar a nível de entendimento, mas que seja aplicado na prática. É o que faz diferença, né? É o que faz diferença. A gente sempre fala que existem muitas pessoas que estudam, são os famosos estudadores. Mas as pessoas que fazem diferença são os aprendedores, né? Aquelas pessoas que pegam aquilo que estudaram e colocam efetivamente na prática. E a gente sabe que para isso precisa de atitude, precisa de coragem, precisa de persistência. Tem uma palavra que eu gosto muito, ela está me fugindo agora, que é comprometimento com o resultado que se espera. E eu acho que o nosso tema tem tudo a ver com isso, né? Buscar qualidade de vida exige comprometimento, né? Exige foco, disciplina, não é isso? Eu acho que você vai poder ajudar muito a gente. Eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa relação, da sua história com a nutrição, e para que a gente possa conectar isso com o nosso ouvinte aqui, que é o dono da empresa, é o empreendedor, são os funcionários da empresa, são os gestores, que têm desafios cotidianos, e o que acontece é que muitas das vezes a saúde ela é deixada de lado em meio aos desafios de tocar uma empresa ou de gerir uma equipe. Então, quem é a Carol, o que é a nutrição e como o seu trabalho perpassa por essa relação profissional? Sim, então, eu comecei a fazer nutrição. Na verdade, eu entrei para o curso de nutrição porque eu gostava muito de cozinhar. Então, eu achava que tinha alguma relação. Porém, quando eu entrei, eu descobri que não tinha nada a ver com cozinhar, por mais que as pessoas achem até hoje que tem alguma ligação, mas não tem. Porém, eu fiquei muito apaixonada. Que tem a ver com a gastronomia, então, é isso? Nutrição é uma coisa? Mais ou menos. Porém, desde o primeiro dia que eu coloquei meu pé na sala de aula, eu fiquei muito apaixonada. Porque foi muito além de saber cozinhar. Eu gostava mais até de cozinhar naquela época, mas o que eu aprendi lá me deixou muito mais apaixonada. Desde o primeiro dia eu descobri que eu estava no lugar certo. Por quê? Lá eu aprendi muito sobre o corpo humano. Como o nosso corpo é essa máquina, que a gente vai falar muito sobre isso, sobre a nossa máquina, como que ela funciona e como ela precisa de ter um olhar diferenciado e que as pessoas não abordavam aquilo. Então, quando eu comecei a entender esse funcionamento, eu fiquei muito apaixonada. Muito, muito apaixonada. E eu pensei, cara, quando eu começar a trabalhar, eu quero levar isso para a minha prática clínica, porque as pessoas falam tanto de alimentação, aí você pediu para eu contar a minha história, né? Quando eu comecei a nutrição, eu não era uma pessoa com padrão alimentar saudável. Ah, legal isso, né? E aí, ao longo dos períodos, eu não me tornava mais saudável. E eu fiquei eu entrei em conflito, porque eu falei, gente, como que eu tô aqui dentro da faculdade e eu não me tornei saudável ainda, né? Então, teve uma coisa que eu entendi que fez tudo mudar. E virou a chave. Virou a chave. E não foi o que... qual alimento tem mais nutriente, quanto de vitamina C tem na cenoura, tem na abóbora, tem na laranja. Não foi isso que me fez mudar. Foi exatamente entender que o nosso corpo, ele é uma máquina
uma máquina mesmo. Hoje eu enxergo realmente, literalmente, o meu corpo como uma máquina. Por que uma máquina? Porque uma máquina, ela é algo complexo e ela precisa de manutenção. Se você abrir, por exemplo, um carro, que é uma máquina complexa, você vai ver que é cheio de compartimentos. Assim é o nosso corpo, cheio de compartimentos que são os órgãos. E tudo está interligado, conectado, funcionando sinergicamente. Eu quero fazer um adendo, que você trouxe uma metáfora, e é muito legal porque as metáforas conectam a gente consegue entender a linguagem metafórica de uma forma mais leve, fica fácil entender, e até por causa desse pigarro, vou conectar com o que eu quero dizer. Uma máquina, ela precisa de interação entre as peças, as engrenagens. Um corpo humano precisa de interação entre os órgãos. Uma máquina precisa de óleo para lubrificar. Da mesma forma, o corpo precisa de água, não é isso? Então é essa interação e a necessidade também que a gente tem de ter água para cuidar dessa interação também. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Por isso eu quero tomar beber um pouco de água. Eu quero beber um pouco de água. Para você, muito bem. Não só água, mas nutriente. Então, o que fez mudar o meu olhar, o que fez de fato mudar a minha alimentação, foi entender que o meu corpo é uma máquina e que cada órgão funciona conectado com outro órgão e que um probleminha em um órgão vai afetar todo o sistema e que cada órgão ele é composto por células e que cada célula de cada órgão diferente realiza uma função diferente. Por que você está falando tudo isso, Carol? Tudo vai fazer sentido ao longo do nosso bate-papo. Então, um exemplo, a célula do nosso fígado, ela vai metabolizar os alimentos. As células, por exemplo, do nosso coração vai realizar uma função completamente diferente. O que é metabolizar? Metabolizar é fazer a digestão dos alimentos, fazer a transformação química dos alimentos, tá? Todo o sistema digestório, ele está ali para fazer o processo químico para o alimento ser absorvido. Então ele vai absorver parte do alimento e naturalmente vai descartar outra parte do alimento. Mais ou menos isso. Então, por exemplo, as células do olho faz a gente enxergar. Então, cada célulazinha realiza uma função diferente. E aí, qual é a matéria-prima, qual é o combustível para que todo esse maquinário funcione perfeitamente? Porque se a gente perguntar hoje para as pessoas, você quer ter qualidade de vida? Todo mundo vai dizer que sim. Se eu perguntar assim, com quantos anos você quer morrer? Ninguém para pensar nisso, porque a gente quer ter longevidade. Só que isso, para a gente ter longevidade, para a gente ter qualidade de vida, isso requer entender que a nossa máquina precisa do combustível correto. E isso tem total ligação com produtividade. Porque se a gente não der para o nosso corpo, que é a nossa máquina que nos leva para o trabalho, que nos leva para onde a gente quer, que é o que permite que a gente esteja vivo hoje. Você fala uma coisa muito legal, que me chama muita atenção, que é cuidar do corpo que a gente mora. Exatamente. É entender que o corpo é onde realmente a gente mora, porque se ele der algum problema, a gente vai morar onde, né? Aonde a gente mora, se é a nossa habitação. A gente mora na nossa casa, a gente faz manutenção na nossa casa, mas a gente não faz manutenção no nosso corpo. Por que manutenção? Porque as pessoas, a gente está falando aqui para empresários, a maioria dos empresários hoje, depois eu vou voltar lá para concluir meu raciocínio. A maioria dos empresários hoje não tem tempo para fazer manutenção no corpo. O que é manutenção? Fazer um check-up, cuidar da alimentação, ver o que não anda bem, e o corpo dá sinais. Mas vamos chegar lá, vamos voltar lá para o corpo. Então, entender que o corpo, ele é essa máquina maravilhosa que me permite estar viva e que precisa de combustível correto. Qual é o combustível correto? Nutriente. E aí eu entendi que quando eu me alimento, nem sempre eu estou nutrida, eu estou apenas alimentada. E isso compromete muito a minha qualidade de vida, a minha produtividade, assim, compromete toda a minha vida. O meu sono, o meu humor, todas as áreas da minha vida, elas são afetadas pela qualidade do alimento que eu coloco na minha boca. Então você está dizendo que aquele salgadinho que substitui o almoço, aquele lanche rápido que substitui o almoço,
Aquela coxinha com Coca-Cola, né? Aquela coxinha com Coca-Cola alimentou, saciou a fome, mas ao mesmo tempo ela não oferece os nutrientes e compromete a qualidade, a produtividade. E a gente não está falando só do corpo, a gente está falando de como essa máquina chamada corpo funciona e como a gente utiliza essa máquina na realização das nossas atividades que tem que entregar resultado. É isso? Exatamente. E você falou uma coisa que é muito importante, porque ela não só tem nutrientes, mas ela compromete, ou seja, ela não é indiferente, porque as pessoas elas vão se alimentando mal achando que nada está acontecendo. Tem gente que entende que está consumindo algo que não tem nutriente, mas ela acha que é só isso. Só que vai muito além disso. Você fica desnutrido, isso compromete o funcionamento do seu corpo. Por quê? No nosso corpo, agora, nesse exato momento, está ocorrendo mais de 600 reações. Muitas reações que a gente nem está sentindo. Olha só que perfeito. O nosso sangue está correndo por todo o nosso sangue. Tem muitas. A gente não está sentindo. A gente não está sentindo. Mas para tudo isso acontecer, precisa de nutriente. Então foi isso que me fez mudar a minha relação com a comida. Você deu um exemplo que para o sangue correr precisa dos nutrientes e uma das coisas que dá essa fluidez do sangue é a água. Não, na verdade, o sangue é o responsável por levar o nutriente para todo o corpo. Então não adianta você ter uma alimentação rica em nutrientes se esse sangue não é um sangue que tem fluidez, porque não tem água. Entende? E aí por isso a importância de tomar água. Deixa eu tomar mais água, gente. Depois disso aqui eu vou tomar. Vocês estão tomando água, pessoal da equipe? Vocês tomam água? Estão, né? Então, fez total sentido. Quando eu entrei na faculdade pela primeira vez, eu fiquei apaixonada pela aula de biologia, bioquímica, sistema imunológico, tudo isso. Então, isso é o que eu vivo, é a mensagem que eu carrego, é o que eu entendo como... Tem aquele negócio que quando você entende, cara, preciso mudar isso, porque se eu mudar isso, o restante acontece mais fácil. Eu tentava mudar de fora para dentro. Eu entendi que era assim, meu Deus, eu preciso me alimentar bem, eu preciso, porque isso é saudável. Mas quando eu me coloquei como o único responsável pela qualidade do nutriente que eu coloco, mas isso aconteceu quando eu entendi, foi algo que aconteceu de dentro. Isso me fez mudar. E quando você entende isso, vamos levar isso pro dia a dia do empresário, do empreendedor que está ali na correria, e é muito comum a gente ouvir deles, né? Eu fui uma pessoa, e hoje eu não uso mais essa desculpa, que o tempo todo acha que não tem tempo para as coisas. Porque na verdade a gente sabe que tempo é uma escolha, tempo é uma decisão, todo mundo tem 24 horas. Só que o empresário, o líder, o empreendedor, ele está o tempo todo ocupado, atarefado com coisas urgentes, que ele não tira esse tempo para se alimentar bem, para selecionar o que ele vai comer. Ele está sempre improvisando o seu alimento, até porque realmente dá trabalho fazer isso. Então, eu queria que você orientasse não só da importância, mas como ele pode fazer isso, por que ele tem que fazer isso, para que ele tenha mais capacidade de entregar resultados na empresa dele. Então, pelo que você falou, ele tem um comprometimento da utilização do seu corpo, e eu queria entender mais. É um comprometimento motor, porque ele vai ficar com menos disposição, ele perde a capacidade de resolver situações difíceis, né? Ele perde a capacidade de ser mais criativo. O que essa alimentação ruim causa do ponto de vista de atividade do nosso corpo, atividade da nossa mente, além de comprometer, naturalmente, aquilo que todo mundo já sabe, né? Porque a alimentação ruim vai trazer um corpo, né, que a pessoa às vezes fica desconfortável, você vai engordar, fica mais pesado, mais indisposto. Talvez eu já esteja dando aqui, né, uma das coisas que você vai falar. Então, detalha pra gente quais são os verdadeiros impactos dessa alimentação ruim na vida de um empresário e como ele deve fazer para melhorar isso. Tá. Quando a gente entende que esse corpo é uma máquina e que
que essa máquina é composta por vários compartimentos e que tudo funciona a nível celular e que célula precisa de nutrientes, a gente entende que a única forma da gente dar esses nutrientes é através da alimentação. E aí a gente se depara com os obstáculos. Um dos principais obstáculos de hoje, de qualquer pessoa, principalmente do empresário, é a falta de tempo. E eu falo muito que o nosso corpo, ele não vai mudar as necessidades básicas dele devido à nossa falta de tempo. Então a gente que tem que se adaptar a ele. Você que controla isso, né? É a gente que tem que se adaptar. O nosso corpo, ele vai precisar de nutriente e ponto. Isso não vai mudar. Cabe a gente pensar o que eu vou fazer dentro da minha rotina corrida para dar para minha máquina, que me permite realizar todas as funções, o que essa máquina vai precisar para que essas funções sejam realizadas da melhor maneira possível. Por quê? Porque quando eu tenho uma alimentação ruim, inadequada, pobre de nutrientes, eu comprometo muito todos esses funcionamentos. O funcionamento cognitivo, que é muito importante. Pensa num empresário, ou até mesmo num colaborador que precisa desempenhar uma função que precisa de máxima atenção, sabe? Um raciocínio lógico, concentração, foco. Se essa pessoa ela não tiver no seu dia a dia alguns nutrientes específicos, por exemplo, a gente tem o brócolis, o ovo, que é rico, por exemplo, em colina, que é o precursor do acetilcolina, que vai ajudar na bainha de mielina, que está lá nos neurônios, que vai ajudar no raciocínio. Então, assim, no nosso corpo... Volta. Vou te dar um outro exemplo mais simples. Eu entendi o exemplo. Eu só quero que você repita, porque, assim, tamanha complexidade... que é a necessidade desses nutrientes, e pelo que eu percebi, existe um encaixe onde um necessita de outro para ser formado. Uhum. Então, o brócolis e o ovo, como é que funciona? Não só o brócolis e o ovo, tem a couve-flor também, tem o ômega 3 também, que entra na composição, ou seja, na síntese dessa bainha de mielina que compõe os neurônios. Ou seja, a nossa mente é tudo, né? Então, se você compromete essa construção da bainha de mielina, o seu raciocínio não é bom e você acha que isso é normal. Ter problema de memória, ter problema de concentração. Eu tô esquecida. E acha que é uma coisa comum e vai vivendo anos da sua vida dessa forma. Um outro exemplo, para vocês que estão acompanhando entender melhor também. Se você não tem na sua alimentação... Então fala com o pessoal ali, dá esse exemplo para eles. Ó. Se você não tem na sua alimentação, pela manhã, alimentos ricos em triptofano, por exemplo, você compromete a sua produção de serotonina, porque pela manhã você tem um pico muito elevado do cortisol, mas esse cortisol precisa diminuir, para que essa serotonina ela seja produzida em quantidades adequadas, porque é importante. E aí você não deu aqui pela manhã esse triptofano. Triptofano é o que, Carol? Gente, triptofano tá no ovo, tá na aveia, tá na linhaça, em alimentos simples, mas que a gente não come. A gente não faz a ingestão desses alimentos. Muita gente pula essa refeição, inclusive. E aí, esse cortisol permanece elevado porque você não ajudou na produção da serotonina e você foi para o trabalho. E aí você tá lá, cheio de pepino para resolver, e o seu cortisol tá elevadíssimo. E aí aumentou mais ainda, porque você não se alimentou de forma correta. Então a alimentação, ela compromete todo o funcionamento. É muito interessante. Você está dizendo que existe um pico natural de cortisol, uma produção natural de cortisol pela manhã, e que eu preciso de alimentação adequada para controlar esse cortisol, para baixar esse cortisol. Isso. E quando eu não faço essa alimentação correta e vou para um ambiente que tem problema, tem estresse, e a vida do empresário é resolver problemas, né? A vida do líder é lidar com desafios. E quando ele entra nesse espaço, ele aumenta essa carga de cortisol, o que faz com que ele comprometa mais ainda, não só o seu corpo, mas a sua produtividade, os seus resultados, a sua mentalidade. E aí acho que por cascata vem outras coisas, né? Aí vem o estresse,
vem e ainda contribui, cortisol elevado contribui para o ganho de peso. O que a gente mais vê hoje, que pelo menos é o que eu atendo muito, são empresários que fazem de 2 a 3 refeições por dia. São pessoas que comem, se a gente for pensar, só come 2 vezes, porque está acima do peso. Porque come muito mal e negligencia essa necessidade do corpo. Se o corpo ele não está recebendo os nutrientes, ele não vai funcionar bem. Então, se ele não funciona bem, não tem como você perder peso. E aí, ao longo do dia, esse excesso de trabalho, de coisas para fazer, de coisas para entregar, onde a pessoa quer produzir, entregar resultado, ela paga um alto preço. Porque ela não tira o tempo adequado para se alimentar, para fazer suas refeições, até mesmo para realizar uma atividade física. E aí, ao longo do tempo, ela pode desenvolver sérias doenças e a curto prazo mesmo conviver com esses sintomas, cansaço, irritabilidade, insônia, e ela vai atribuir isso a tudo, menos a má alimentação. Entendi. Interessante. E eu queria que você falasse de uma outra coisa, eu tenho uma dúvida, que é realmente importante ter um horário certo para comer? Você tem que organizar o seu tempo, tem que ter horário para jantar, para almoçar, para tomar café. Tem uma variação. Como é que isso funciona? Como é que o corpo entende ou não? Como é que isso funciona? Qual que é o ideal? Porque na rotina do empreendedor, ele está lidando com imprevistos o tempo todo. Uhum. Então, como se organizar, uma vez que isso é importante, aí você vai poder explicar para a gente, quais são as estratégias para ele lidar com esse desafio do tempo e a necessidade que, como você disse muito bem, o corpo não vai abrir mão. Então, a primeira coisa é ele entender que isso é importante. Então, ter um horário para se alimentar é importante. Mas ele entender que ele vai precisar, a partir daquele momento, cuidar mais da alimentação. Então, a primeira coisa é ele entender, certo? Bom, ele tem uma rotina corrida e vai ter que se adaptar, porque agora ele entendeu e ele quer mudar os hábitos. Então, o mais adequado seria ele procurar um profissional, porque às vezes ele não sabe por onde começar. Então, o profissional nutricionista, ele vai ajudar, ele vai facilitar o caminho e mostrar, olha, é interessante que você faça essa e essa refeição. Por quê? Como eu falei, o corpo ele tem funcionamento dele. Isso a gente chama de ciclo circadiano, que é o funcionamento do corpo. Então, a importância dos horários na alimentação. Esse ciclo circadiano, ele mostra pra gente que o corpo, ele tem o pico da digestão, que é o pico do funcionamento do metabolismo, e ele também tem o momento onde a digestão, ela dá uma desacelerada. E é exatamente onde as pessoas que trabalham muito comem mais. Nesse momento onde a digestão, ela está desacelerada. Olha que louco. Então, ou seja, a pessoa não tem horário para comer, quando come não tem nutriente e ela quer ser produtiva. Por isso que a gente vê muitas pessoas trabalhando muito, porque ela não é produtiva. Quando a pessoa ela cuida não só do seu trabalho, mas ela cuida do seu corpo, da sua mente, da sua paz, sabe? De todo o seu ser, que não é só trabalho, sabe? Tem várias outras áreas que precisa de atenção. Quando ela cuida de tudo isso, ela consegue ser muito mais produtiva. E aí, tem horários para tudo. Tem horários adequados para você dormir, porque é onde tem o pico da melatonina. Tem horários que você precisa se alimentar, porque a digestão, se você consumir, um exemplo, 500 calorias para o seu corpo, meio-dia, é processada de uma forma. 500 calorias, 8 horas da noite, é processada de uma forma completamente diferente. E é o que eu falei, o corpo ele não vai mudar essa forma de trabalhar, porque a gente não tem tempo. E aí o que acontece? A maioria das pessoas e dos empresários vão almoçar 3 horas da tarde ou não almoçam, tá? E aí quando chega a noite está morrendo de fome. E aí compensa
todas aquelas calorias que ela não ingeriu, ela compensa à noite com uma refeição super calórica e que também vai comprometer o sono, porque aquela digestão, o metabolismo não está funcionando da mesma forma que à tarde. Está desacelerado, né? Então, quando a gente quer trabalhar, a pessoa chega no consultório, a minha maior dificuldade é à noite. À noite eu tô com muita fome, deu 6 horas, deu 8 horas, eu quero comer tudo. A gente não trabalha aqui 8 horas da noite, a gente trabalha o dia inteiro para que essa pessoa chegue 8 horas da noite com uma fome normal de jantar. Então o problema da noite é sintoma. A causa tá no dia inteiro. Tá no dia inteiro. Principalmente no café da manhã. Okay. No café da manhã. E por isso que você fala que o café da manhã é a principal refeição, então? É a principal refeição. E por que é a principal refeição? Porque você está vindo de longas horas, né, de jejum, você está com o estômago vazio e aquela refeição, aquela primeira refeição ali, ela vai ser mais absorvida. E é a refeição que precisa de maior aporte de nutrientes. Entende? O cara vai te dar sustentação pro dia inteiro. O dia inteiro. Já existem vários estudos que mostram, que fizeram estudos, por exemplo, com pessoas obesas. O que essas pessoas têm em comum? Elas não tomam café da manhã. Olha que legal. Então, pular o café da manhã... Fica a dica aí, né? Se você tá pulando o café da manhã, tá aí já um indício para que você avalie como você se comporta, a sua energia, né? A sua predisposição para lidar com o seu dia a dia, com os seus desafios. E talvez o hábito de não tomar café da manhã está, né, com certeza, né, pelo que Carol está falando aqui, está comprometendo a sua qualidade, a sua produtividade, a sua capacidade de raciocínio. Esse é o nosso objetivo aqui, ajudar você a entender estratégias, ferramentas. E por que eu quis chamar... É claro que não só porque ela é minha esposa, mas também pela profissional que ela é. Eu acho que vocês estão vendo nessa troca, e ela me ajuda em alguns dos projetos, ajudando algumas das empresas que a gente faz os nossos trabalhos de cultura. E um dos trabalhos que a gente leva é essa conscientização da importância da alimentação na produtividade. Então, porque isso verdadeiramente é muito importante. Você entender que qualidade de vida começa na sua alimentação, começa no cuidado que você tem com você e com o seu corpo. Então é por isso que a gente está falando disso aqui. Esse é um espaço para falar de empreendedorismo. Só que para você empreender, você tem que estar bem abençoado. Você tem que cuidar de você. Porque não adianta você quer cuidar da empresa, tá trabalhando pra caramba, e aí de repente você fica doente. Pensa no empresário presa. Né? Existe muito isso. A gente tem o cara que está preso na operação, ele não consegue delegar e a empresa só funciona na mão dele. Eu digo que o empresário preso, ele tem a síndrome do soldado. Ele acredita que precisa estar no campo de batalha para vencer a guerra. A guerra só é vencida se ele estiver lá no campo de batalha. E aí ele vai para lá e não vai para o estratégico. E aí ele não tem tempo, porque ele é um profissional polvo, ele quer fazer de tudo. Ele não delega. E aí é nesse momento que ele não encontra tempo para cuidar de si. E aí ele abre uma empresa para ter qualidade de vida e perde a qualidade de vida por causa da empresa. Exatamente. E é tão importante quando você pega uma pessoa que entende o impacto dessa má alimentação, dessa alimentação adequada na vida e leva isso para dentro da empresa. Leva isso como parte da cultura, como parte de valor mesmo da empresa. E ele entende que se os funcionários não têm uma alimentação adequada, não tem tempo para cuidar da saúde, ele entende que aquele funcionário vai ser um funcionário que vai adoecer, ou seja, ele vai apresentar atestado com mais frequência, né? Fora que quando eu estou dentro de uma empresa e eu entendo que aquela empresa é uma empresa que preza pelo meu bem-estar, pela minha qualidade de vida, é uma empresa que eu não quero mais sair. Porque aquela empresa, ela não está pensando só na minha entrega. Ela vai muito além disso, ela está preocupada com a minha saúde. Sim. Né? Então, mas isso tudo parte da consciência do empresário que precisa levar isso. A gente já vê grandes empresas hoje. E viver isso primeiro também. Viver isso também.
A gente vê hoje grandes empresas, né, que trabalham, já trabalham essa promoção de uma alimentação adequada dentro da empresa. E você falou aí da vida de um empresário. Eu lembrei, semana passada eu estava assistindo um vídeo de uma médica que foi muito interessante, que retrata exatamente a vivência de um empresário com uma vida corrida. Ela falou que ela estava no início de carreira e ela tinha acabado de se formar. Ela entrou num hospital e ela queria o cargo de diretora, e ela estudou, se especializou e trabalhava igual uma louca. Ela conseguiu o cargo, mas ela chegava muito cedo e saía muito tarde. E ela era o quê? Nutróloga. E ela ficou muitos anos trabalhando assim, até que um dia ela sentiu uma dor. Casa de Ferreira, espeto de pau. Ela sentiu uma dor quando foi ver, tá com apendicite, tem que operar amanhã. E apendicite é um problema de saúde relativamente simples, não é nada complicado. Porém, quando ela foi mexer nesse problema, ela descobriu que ela estava com pressão alta, colesterol elevadíssimo, triglicerídeo alto e gordura no fígado no último estágio, porque ela já estava com sobrepeso. E isso foi construído ao longo de um tempo. Ao longo de um tempo, numa busca incessante de alcançar aquele cargo. Resultado. Era tudo que ela queria. E aí ela se viu como? Dentro do hospital onde ela era diretora, onde os funcionários tinham que trocar a roupa dela, tinham que dar banho nela. E aí ela foi para a UTI devido a essas complicações, e ali ela decidiu que nunca mais ia fazer o que ela fez. Ela ia priorizar qualquer outra coisa que não fosse a saúde dela. E ela falou assim: eu não vou mais negligenciar algo que só eu posso fazer. Se só eu posso fazer, eu tenho que fazer. Olha que legal. Como é que funciona? Se só eu posso fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E hoje ela fala isso. Hoje eu tenho 2 empresas, ela não é mais diretora do hospital. E eu produzo muito mais, trabalhando muito menos. Porque eu mudei os meus hábitos alimentares e, inclusive, encontrei outros empresários, que agora ela é empresária, que também vivem o mesmo problema, e eu ajudo esses empresários. Então, legal. Não tem para onde correr. Se você não cuidar da sua alimentação hoje, porque não tem tempo, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Da doença, né? Da doença, não é da saúde mais. Porque o seu corpo ele vai dando sinais. Só que até essa médica, ela ficar doente, o corpo deu sinais. Avisou, né? Avisou, vai informando, mas... Sentiu uma dor, um desconforto. Você está ocupado demais. Vai prestar atenção. Você está muito elétrico, preocupado em dar resultado, em produzir. E aí ela falou, quando eu estava lá deitada, o dinheiro que eu tive não fez diferença para mim. Olha isso. Então, é aquela frase, né? Que as pessoas, elas... trabalham para conquistar aquilo, para ter qualidade de vida, e perdem isso na Não, elas construção trabalham para ganhar dinheiro e perdem a saúde. Ah, legal. E depois elas perdem o dinheiro para cuidar da saúde. Para conquistar a saúde de novo. Né? Eu gosto muito dessa frase, dessa reflexão, né? É muito interessante realmente essa reflexão. E você contou essa história, a gente começa a prestar atenção em quantas pessoas a gente conhece que estão nessa busca incessante pelo sucesso, pelo resultado. E eu gosto muito de falar de sucesso, eu sempre diferencio sucesso e felicidade. Sucesso para mim é conquistar aquilo que você quer. Felicidade para mim é aceitar aquilo que você tem. É ser feliz com o que você já tem hoje. E quando você é feliz com aquilo que você já tem hoje, você está muito mais perto de ter sucesso naquilo que você ainda não tem. Então, primeiro você precisa ser feliz. E para ser feliz, você tem que se sentir bem, né? Tem que se sentir bem. Ninguém é feliz doente. Olha que louco, né? Eu tô pensando isso aqui. Exatamente. Ninguém é feliz doente. Mas sabe o que acontece? A gente nunca acha que vai acontecer. E sabe o que essa médica falou também? Ela falou assim, por eu ser nutróloga, eu achava que eu podia mudar a qualquer momento. E eu fiquei com essa sensação de que todo mundo é assim. As pessoas, elas sabem o quanto a alimentação ruim é prejudicial, mas elas pensam, enquanto não está acontecendo nada, eu posso mudar a qualquer momento. Eu tenho essa sensação que a maioria das pessoas também pensam assim. E isso é muito ruim, porque isso não te faz mudar nunca. É uma armadilha, né? Tem até uma analogia, e acho que você já me falou isso algumas vezes, que o corpo é uma máquina perfeita, né? Você sempre fala isso,
E a dor, por exemplo, ela existe para nos proteger, porque ela é um sinal, né? É isso aí. Que tem alguma coisa errada ali. É. E esses sinais, às vezes, que o corpo vai dando, e o empresário, o empreendedor, né? E isso serve para todo mundo, né? A gente, às vezes, não para ouvir o próprio corpo. Eu lembro que você falou isso. O que é ouvir e como ouvir o próprio corpo? Como ouvir o próprio corpo? Por exemplo, você se conhecer. Um exemplo que acontece comigo. Eu sei que eu sou uma pessoa que, se eu dormir muito tarde, eu fico muito mal no outro dia. Já tem gente que não tem tanto esse problema. Isso é prejudicial para todos, mas tem gente que não tem tanto esse problema. Então, o que é você ouvir o corpo? É você acordar no outro dia e conseguir entender que o que você está sentindo, que aquele cansaço que bate no final da tarde é reflexo de uma alimentação ruim, de uma noite de sono ruim, porque o corpo ele vai te dizer isso. De alguma forma ele vai te mostrar, ele vai te sinalizar. Da mesma forma que às vezes você come um alimento ruim, você vai direto pro banheiro. É o corpo te mostrando que você comeu algo que de repente estava estragado, estava contaminado. Né? Mas ele também avisa com uma enxaqueca, com cansaço, com uma dor na articulação. E às vezes você acha que enxaqueca é só o estresse, né? É só o estresse. É a preocupação. Quando na verdade pode ser alimentação. Pode ser alimentação, exatamente. E você no seu trabalho, né? Fala um pouco mais, no seu trabalho, como que você ajuda essas pessoas que têm vida corrida a organizarem a vida corrida a partir do momento que elas têm consciência? Você já deixou claro. O primeiro passo é a consciência. Você não pode ajudar quem não quer. Exato. Mas vamos lá. O empresário, o empreendedor entendeu que isso é importante para a vida dele. E aí, beleza, ele vai te procurar. Quais são os passos? O que você mostra para ele? E como funciona essa orientação para que ele consiga buscar e reencontrar essa qualidade de vida através de uma alimentação saudável e a partir daí aumentar a sua produtividade, né? Porque o resultado disso também é qualidade de vida e produtividade. É disso que a gente está falando aqui. Exatamente. Então, a primeira coisa é eu buscar entender a rotina, os horários dessa pessoa. E aí eu tento montar um plano alimentar baseado na rotina dele, ou seja, no tempo que ele vai ter para poder preparar, se a esposa trabalha, se a esposa fica em casa preparando a alimentação, ou se ele come na rua. Eu vou levar tudo isso em consideração e vou montar uma estratégia levando em consideração as necessidades do corpo, os nutrientes. Eu sei que quando eu vou preparar um plano alimentar, eu sempre levo isso em consideração. Não, o corpo precisa desse alimento aqui pela manhã. E cada caso é um caso, porque cada pessoa tem uma particularidade. Exatamente. Se o paciente gosta, beleza, vou colocar esse alimento aqui de manhã porque vai melhorar muito essa questão do mau humor. Então eu busco colocar esses nutrientes, esses alimentos, a preparação. Às vezes, você pega um plano alimentar perfeito, maravilhoso, mas ele não é aplicável na rotina da pessoa, né? Então, às vezes... Todo mundo sabe que comer brócolis é maravilhoso, brócolis e couve-flor, mas se eu não gostar de brócolis, não adianta. Exatamente, mas às vezes você vê aquele plano perfeito, é aquele plano que não leva um industrializado, não tem. É tudo, por exemplo, um bolo de banana caseiro, uma panqueca, onde tem uma banana, onde tem aveia. O pessoal tá sentindo fome lá, do pessoal da equipe da produção. Você tá falando essas coisas, ela tá batendo fome no pessoal. Um suco detox, uma vitamina, algo assim. Só que não adianta, a pessoa não vai ter essa disponibilidade, então às vezes não vai ser perfeito de imediato. É uma escadinha, a gente já vai tirar ele de um estilo de vida totalmente inadequado para o primeiro passo. Eu gosto do conceito, é mais importante evolução do que perfeição, é isso que você está falando, né? Exatamente. Ele tem que evoluir de um hábito ruim para um hábito que ele consiga colocar em prática. Esse é o cuidado que você está falando que você tem, né? Exatamente. E aí ele vai avançando aos poucos. É isso que você chama de nutrição sem sofrimento? Isso. Sabe por quê? A maioria das pessoas, elas estão sempre no 8 ou 80. A maioria das pessoas, elas entendem que precisam mudar, aí ela vai pro 80, ela sai do 8 para ir pro 80, ou seja, não, a partir de amanhã eu já vou me inscrever na academia, eu vou tirar o açúcar, eu não vou comer industrializado, não vou comer uma pizza no final de semana. Não é assim. É devagar.
A gente, como eu falei no início, a gente tem uma cultura, a gente tem um padrão alimentar. Isso levou anos para ser construído. Então, tudo que é imposto com sofrimento não vai acontecer. Não vai ser dessa forma que vai. Mais fácil fugir. Pois é. Os hábitos, é o poder do micro-hábito. Os hábitos, eles são incluídos na nossa rotina de forma muito gradativa. Um exemplo disso é quando eu estava pensando na minha evolução. Um exemplo, eu entrei na academia. E fiquei anos nessa academia. Não gosto de exercício aeróbico, não gosto de correr, não gosto de pedalar. Só que quando eu entro nessa academia, eu tenho contato com pessoas que também estão buscando uma vida mais saudável. E a probabilidade de eu me tornar uma pessoa mais saudável quando eu estou em contato com essas pessoas é muito maior. E aí, quando eu estou em contato com essas pessoas, eu entrei só para fazer uma musculação. Essas pessoas me chamam para fazer um pedal, mas eu não gosto de pedal. Mas eu vou. E eu vou. E aí essas pessoas me chamam para fazer corrida. Eu não gosto de corrida. Mas eu vou. E aí eu saio de uma musculação para uma pessoa que faz pedal. Eu saio da musculação para uma pessoa que faz pedal e que corre. E agora eu saio daquela academia e vou para uma outra academia. Eu nunca gostei de atividade aeróbica. E agora eu estou numa outra academia, onde eu tenho que sair de casa, faço um pedal de 30 minutos para fazer um aeróbico de mais 1 hora, que é uma atividade de jump, uma aula de jump, ou uma aula de funcional, ou uma aula de spin, para depois fazer musculação. Só que tudo começou me inscrevendo na academia. A minha intenção foi, vou fazer 40 minutos de musculação. Então, quando eu pego uma pessoa e eu falo, vai 3 vezes na semana, faz uma musculação. Nossa, que legal. Eu entendo que ali ele vai ter contato com outras pessoas que estão no mesmo objetivo que o dele. E aí a força do meio, né? Exatamente. Força do ambiente, a energia que o ambiente tem para que a gente alcance o que a gente quer. Por isso a importância aí no ambiente empreendedor, no mundo do empreendedor, do empreendedorismo, a gente fala o tempo todo, esteja junto com pessoas que falam a mesma língua. Você é a média, né? E vamos lá para o Jim Rohn, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Acho que esse é um discurso muito, muito conhecido, né? O Jim Rohn disse isso. E existem outras analogias, né, que falam, né? O amigo do seu amigo influencia a sua vida. Então, é todo esse poder das relações. E é isso que você está falando e faz todo sentido. Para o nosso cotidiano, eu, por exemplo, eu estou sempre falando, né, para os empreendedores, para os empresários, para a galera que está na nossa comunidade. A gente tem aqui uma comunidade empresarial, uma comunidade de empreendedorismo, né, onde as pessoas fazem parte, ali a gente tem troca de experiências, existe um grupo, existe uma plataforma que o pessoal tem conteúdo e ali a gente está trocando muita experiência. E a gente tem as mentorias individuais e em grupo. Mas a mentoria em grupo, ela tem uma particularidade que é exatamente isso que você falou. O cara entra ali, o empreendedor ele entra ali, o empresário ele entrou na minha mentoria, ele tinha um objetivo. E na maioria das vezes esse objetivo é melhorar uma área da empresa dele. Mas ele começou a ver a experiência do outro, e o outro compartilhou. É muito interessante porque ele entra com um objetivo, mas o meio influencia. E ele é influenciado pelo meio a ponto de melhorar outras áreas na vida pessoal dele, na empresa dele, no relacionamento dele. Não é isso? Exatamente. Ele nem esperava ter todo esse impacto na vida dele. Esse bate-papo é um exemplo aqui. O pessoal que está com a gente, eles estão seguindo, né, o João Rodrigues, eles estão me seguindo, eles estão, né, buscando o meu conteúdo que tem a ver com empresa. É gestão, é liderança, é marketing, é vendas, é estruturação empresarial, é disso que a gente fala. Mas a gente está trazendo um conteúdo complementar e aqui ele vai encontrar algo que é transversal, algo que é complementar. E aí pode ser que ele saia daqui, esse é o nosso objetivo, que você saia daqui entendendo a importância de cuidar de você para cuidar da sua empresa. Então é disso que a gente está falando aqui. Se você não cuidar de você, não adianta você cuidar da empresa, porque senão você vai viver a realidade que essa médica aí que você contou, uma médica, né? É uma médica. Uma médica viveu. Então, eu quero te fazer mais uma pergunta, que é, o que você diria, e eu já falei isso aqui em outras gravações, eu falei para o pessoal, a minha esposa fala que ela não dá dica,
ela dá orientação. Dica qualquer um dá, né? Dica orientação é com especialista. Então, enquanto especialista, né, uma vez que você é uma especialista da área, você deixou isso muito claro aqui, você provou isso, e é claro que eu não preciso ser suspeito para falar que você está dando um show aqui, e a gente aprende, eu ouço você falar, eu ouço você viver isso, né? A gente está junto, né, o tempo todo, e eu estou vendo você na prática, viver na prática aquilo que você fala, e confesso que eu não tenho a disciplina que você tem. Eu ainda não consigo, por mais que eu me cuide, por mais que eu tenha essa consciência, por mais que eu tenha a consciência de que eu preciso realmente dar mais atenção em algumas coisas, e você puxa muito na minha orelha, gente, ser casado com uma nutricionista não é mole não. O bicho pega porque tem hora que a cobrança vem pesada, mas faz parte. E o que acontece? Por mais que eu me cuide, eu sei do desafio. Qual a orientação que você deixa para o empresário, para que ele possa encontrar esse equilíbrio, para que ele possa cuidar de si, para ter os resultados que ele quer ter e a qualidade de vida que ele merece? Olha só, como é que ele cuida da máquina, encontra esse equilíbrio para gerar o resultado no negócio e na vida, porque todo mundo quer ter sucesso, e ao mesmo tempo ter a qualidade de vida que ele merece. Ele merece. Como fazer isso? Então, eu acredito que a vida de um empresário é uma vida corrida. Então, ele precisa dar mais atenção a questões de um estilo de vida saudável, como alimentação e atividade física. E eu acho que o grande segredo está em fazer uma boa gestão do tempo. Porque a gente prioriza o que é mais importante. E às vezes a saúde não é uma prioridade naquele momento, porque ele justifica isso como uma falta de tempo. Mas na verdade não é a falta de tempo, é porque ele ainda não deu ainda o peso necessário para essa questão, igual ele dá o peso do trabalho. Se ele precisar, ele vai ficar até mais tarde no trabalho. Mas se ele precisar, ele vai sair 7 horas, ele não vai pegar aquele tempo e ele vai fazer atividade física. Então, é ele sentar e separar um tempo. Porque eu particularmente não acredito que você não tenha tempo todos os dias da semana, todos os dias do ano. Não é impossível que você não tenha 30 minutos por dia. Então é questão de você sentar e organizar a sua rotina. Se você não conseguir, se o empresário não conseguir fazer isso sozinho, busque ajuda. Porque agora ele entendeu o que é necessário. É necessário. Não tem como você conquistar sucesso, dinheiro, às custas da sua saúde. Entende? Vai ficar caro, né? Você vai gastar dinheiro para cuidar disso depois. A conta chega e ela não chega lá, ela chega aqui, ela chega agora. Às vezes, o que é muito comum a gente ver, uma pessoa do nada descobriu que tem câncer. Já viu isso? Infartou, fulano infartou. Mas até a pessoa ficar doente, até a pessoa chegar nesse ponto, é porque ela negligenciou muito. Então separe um tempo. Não consegue, busca ajuda. Mas eu sempre falo, nunca desista. Tá difícil, foi uma semana puxada, não deu pra fazer nada aquela semana. Normal. E quando eu não gosto? Não, eu acredito que deve ter alguma coisa que você goste. Por isso que é bom você procurar ajuda para essa pessoa te ajudar a encontrar o que você goste. Sabe por quê? É o que eu falei, o corpo ele é uma máquina. A máquina ela precisa funcionar, ela precisa de movimento, ela precisa de exercício. Eu ouvi isso. A tendência é que o corpo goste muito mais do movimento do que da inércia, né? Apesar do nosso organismo, da nossa mente, ela buscar a zona de conforto e descanso o tempo todo. Sim. Mas quando você ensina o seu corpo a ter movimento, ele pede o movimento. É a força do hábito. Até você chegar nesse ponto daquele comportamento se tornar um hábito, vai exigir de você persistência e organização, para que você realmente vá. E tá tudo bem se naquele dia não deu, se às vezes aquela semana não deu, só não desista. Hoje, eu sou 100% saudável, 100% do tempo? Não. Final de semana eu saio com meu marido, eu como uma pizza. Eu? Que por coincidência é você. Coincidências à parte.
E eu não me sinto menos saudável por isso. Então, no dia que eu não puder fazer atividade física, é não se sentir menos saudável, porque a gente sabe que a vida é assim. É você entender que a partir de agora, é você comunicar isso pra você, a partir de agora eu sou saudável. Então não importa se hoje eu não vou poder ir, eu sei que a partir de agora eu decidi ser saudável. E a maioria das pessoas, quando elas não querem, quando as pessoas elas me procuram, eu quero melhorar a alimentação, vim aqui pra você fazer um plano pra mim. E aí eu vou trazendo, vou pontuando algumas coisas e ela vai trazendo muitos problemas. E aí você vai dando solução. E você vai percebendo que para cada solução ela traz muitos problemas. Aí eu entendo que ela não quer o suficiente ainda. Porque quando a gente quer mesmo, a gente faz. Um exemplo, você vai viajar para a África. Você realmente vai para a África, né? Uhum. Vou dar um exemplo. Setembro eu tô indo lá para África. Então, vamos imaginar que você, em cima da hora, você descobre que tem um problema com a sua passagem. Você vai desistir? Não. Você vai se virar para você resolver. Resolver. Porque você quer. Vamos imaginar que em cima da hora também sua mala deu defeito. Você só tem aquela mala. Você vai deixar de ir? Não, compra outra. Beleza, você separou aquela roupa para aquela noite que você tá indo lá por conta desse dia e tem que ser aquela roupa. Você não tem. Você não tem aquela roupa, deu problema, manchou. Queimou na hora de passar? Queimou. Você vai deixar de ir? Vou arrumar outra roupa. Porque você quer. Você quer tanto que não importa o tamanho do problema. Você vai resolver, custe o que custar. Então é assim. Doeu até no meu estômago agora. Tô dando um soco no estômago. Quando uma pessoa quer ser saudável, ela chega no meu consultório e fala assim, pode passar o que você quiser, que eu vou seguir. E eu sei que aquela pessoa vai seguir. E realmente ela tem resultado. Mas quando a pessoa ela começa a trazer muitos problemas, ela não quer ainda o suficiente. Pegou aí, pessoal? E são pessoas... Vocês pegaram aí? E são pessoas... Tem dois perfis de pessoas. As pessoas que entenderam e elas vão, porque elas entendem que a prevenção é o melhor caminho. E tem pessoas que só vêm pela dor. Pessoas que elas sabem que alguma coisa de errado tá acontecendo, mas não adianta, elas não vêm. Elas fingem que não estão entendendo o que está acontecendo. E aí chega a diabetes, aí elas não têm escolha. Não pode mais comer carboidrato, não pode mais chupar um picolé, não pode tomar um suco, não sei. Não pode mais um monte de coisa. E agora ela vai ter que se adaptar e aceitar. As duras penas. As duras penas, querendo ou não. E isso me fez pensar, eu queria fechar com essa reflexão. E a gente conversa com muitos empresários e quando a gente ouve o propósito do empresário, ele abre uma empresa, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, ele lida com muita preocupação, muito estresse, e eu costumo dizer que os empreendedores são os principais heróis da nossa sociedade. Somos nós, empreendedores, que movimentamos o Brasil, a nossa economia, a gente emprega mais de 70% da população, é a pequena e a média empresa que emprega, que movimenta a nossa economia. E por trás de tudo isso existe um propósito de realizar na nossa vida, na vida da família, na vida dos funcionários, na vida da sociedade. Mas é claro que o empresário ele quer dar uma qualidade de vida melhor, ele quer garantir o futuro dos filhos. E você me fez pensar que nessa trajetória, quantas pessoas estão na busca dessa realização, estão na busca desse sonho, na busca de realizar algo grandioso e deixar para os seus filhos, ou viver isso com os seus filhos. Mas por causa da falta de cuidado com a saúde, alguns ficam pelo meio do caminho. E eles não conseguem, não só produzir o que queriam para os seus filhos e para a sua família, mas como eles não conseguem, no meio do caminho, muitas das vezes eles acabam deixando aquelas pessoas que eles queriam proteger numa situação difícil, porque foram pegos de surpresa com algo. Imagine uma empresa que está numa fase de investimento, de crescimento, o empresário está ali tocando, fazendo acontecer e de repente acontece uma coisa com ele e não tem quem toque aquela empresa porque ele não estava se cuidando. Todo aquele objetivo foi jogado fora. E talvez ele acredite que ele está fazendo isso pelas pessoas que ele ama. Mas não cuidar de si é colocar as pessoas que ele ama também em risco. Exatamente.
E isso me fez pensar que aquilo que a gente já sabe, mas às vezes a gente não entende. A gente precisa se amar. Se amar. E posso abrir um parênteses? Eu amo tanto a minha filha, tanto, que eu não consigo imaginar ela sentir qualquer coisa ou ter qualquer problema de saúde. E aí, quando eu penso que eu amo tanto e que ninguém amaria mais do que eu e você, por exemplo... Não, nós amamos iguais, ou eu amo mais. Eu amo mais. Não, eu que amo mais. Eu que amo ninguém ama mais que uma mãe, gente. Não, pai também ama igual a mãe. Eu penso... A briga aqui. Eu penso assim, gente, eu preciso cuidar tanto de mim, porque a minha ausência na vida da minha filha vai ser algo que vai prejudicar muito ela. Porque ninguém vai cuidar, a não ser você, né? Lógico. Mas como mãe, por exemplo, como a mulher, ninguém vai cuidar tanto da minha filha como eu. É por isso que ela nunca vai ter uma madrasta. É muito irresponsabilidade da minha vida não cuidar de mim. Nem que, por exemplo, se eu tivesse um trabalho hoje que exigisse muito do meu tempo, eu não faria isso. Eu não deixaria, né, de cuidar da minha saúde em prol de dinheiro. Porque eu tenho uma filha que precisa de mim, eu tenho uma família e eu quero viver muitos e muitos anos. Então adianta eu focar um curto período de tempo, 10 anos, pegar minha vida inteira, focar 10 anos, porque eu entendo que se eu negligenciar, pode ser que 10 anos seja muito prejudicial, sabe? Pode ser que eu não tenha mais o amanhã, sabe? Então eu tenho muito isso, eu tenho deixa eu buscar a palavra certa. Um conceito, uma verdade, Eu tenho um temor com a minha vida, sabe? Um autocuidado tão grande, porque eu entendo que eu não sei o que está acontecendo aqui dentro. Eu só tô vendo isso, só tô entendendo alguns sinais, sabe? Mas eu preciso muito dar atenção para essa máquina. E é a atenção que a minha filha não pode dar, o meu marido não pode dar, sou eu. Então eu tenho um temor a isso. Deus me deu a vida. Então Deus me deu esse corpo para eu morar. Então eu tenho que cuidar muito bem dele. Que legal. Isso me fez pensar. E acho que se está fazendo sentido para mim, está fazendo sentido para todo mundo que está ouvindo. E, gente, bom demais estar aqui com você. Feliz demais, aprendi muito. Eu ficaria falando horas e horas aqui, porque enquanto você está falando, a minha mente está borbulhando de informações, né? Mas o nosso tempo ele é limitado. Vamos marcar outro podcast, acho que tem muito assunto para a gente conversar. E pedir a você que veio com a gente agora até o final desse podcast, que você está assistindo aí, ouvindo em um dos tocadores de podcast, que você ative aí para que você receber as notificações. E se você tiver no YouTube, ativa o sininho para receber as nossas notificações e saber de primeira mão quando a gente vai estar entregando os novos podcasts. A gente está subindo um podcast por semana, então não perde conteúdo. Toda semana um convidado especial ou um fera que vai ajudar você que é empreendedor em uma das áreas da sua vida ou do seu negócio. Não diferente da experiência que a gente teve com minha esposa aqui, com a Carol. Gente, sigam nas redes sociais. Fica registrado também, aqui, né, pessoal? Como é que o pessoal faz para te acessar? E uma palavra para que a gente possa fechar com chave de ouro. Como que você atende online? Fala disso. E como é que as pessoas podem ter acesso aí ao seu trabalho? Então, eu faço atendimento online, faço atendimento presencial. A qualidade do online é igual do presencial, não tem diferença. A minha rede social, meu Instagram é Nutri Carol Cabral. Lá tem um link lá na bio para agendamento de consultas. Me sigam lá para vocês acompanharem o meu trabalho. Tem conteúdo? Tem bastante conteúdo. Eu busco estar sempre alimentando as minhas redes sociais para entregar um conteúdo de qualidade para poder despertar as pessoas para esse universo. E para o empresário que quer fazer uma palestra, fazer essa orientação dentro da empresa dele, qual é o telefone? 22997064257. Ou também pode te procurar lá no Instagram, no direct. E você tem um site, não é que é seu site? Tem o site. Carol Cabral Nutricionista. www.carolcabralnutricionista.com.br. Isso. Pessoal, feliz demais estar aqui. Espero que você tenha gostado. Coloca nos comentários aí. E eu vejo você no próximo podcast.